Mas você acha que, que a área de serviço deveria se desenvolver como um modelo de negócio dentro da própria concessionária, por exemplo? Ou a própria marca deveria seguir uma direção de um modelo de negócio próprio, a despeito do que acontece no exterior hoje? Pós-vendas é muito mais complexo do que vendas, não tem nem comparação. Pós-vendas é uma linha de produção à parte. Sim. Numa concessionária. Você tem ali processos muito mais estruturados e isso permite, até por essa questão do processo que traz toda uma organização mental, é mais fácil você adaptar e adequar o pós-vendas do que as vendas. O vendedor ele ainda acha que bota na minha frente e deixa que eu chuto que eu faço gol. A internet já roubou o cliente da frente dele e ele continua muito, o vendedor continua querendo, bota aqui na minha frente que eu faço gol. Então é mais fácil para o pessoal de pós-vendas mudar o mindset na questão processual. Como eu falei, o vendedor continua naquela ideia de que bota na minha frente e deixa que eu chuto, e a internet está roubando o cliente dele. E os vendedores que estão indo para o mundo digital estão fazendo sucesso e estão deixando os dinossauros para trás. Mas quando a gente olha para o pós-vendas, a revolução que vem pelo pós-vendas passa por duas coisas. Primeiro, a simplificação que o automóvel vai ter em termos construtivos. Então, o perfil de pós-vendas que a gente vai precisar, de mecânico, de gente dentro das oficinas, vai ser completamente diferente. Menos mecânico, menos mão na massa e mais intelecto. Então, a gente vai ver essa mudança. O que permite, inclusive, que é o que a gente está vendo no exterior, que as montadoras virem e falem, não, então eu faço. Está tão simples que eu faço. Então, assim, o que a gente está percebendo é que essas mudanças estão deixando o mercado em polvorosa. Ninguém sabe o que vai acontecer. Nos Estados Unidos, há 3 anos atrás, eu estive lá no NADA, né, naquela feira de funcionários, a discussão era o seguinte, puta, vamos ter que eletrificar a oficina e isso vai ser um prejuízo enorme. Não quero. Antes da pandemia, eu fui lá, exatamente em 2020, e o discurso lá tinha virado ao contrário. Quem eletrificou passou a ganhar tanto mercado, mas tanto mercado, que quem não eletrificou, que estava com medo, começou a correr atrás, mas aí já era tarde. Quem eletrificou, quem passou a atender os carros elétricos híbridos, já tinha um diferencial em termos de concessionária, que quem ficou para trás e acabou. Tem muita gente tendo que vender, fechar, fundir, e outros, por incrível que pareça, conseguem fazer a migração. Mas tá tão nebuloso que se alguém quiser a resposta, eu tenho a resposta e pode me contratar, entendeu? É o que eu posso falar, porque realmente não tem uma resposta, cara. Mas tão novo que não sou eu, não é você e um tanto de gente, todo mundo, todas as montadoras estão experimentando formatos diferentes para ver quem acerta e quem ganha mercado nos próximos anos.